Olá, meus amigos e minhas amigas capivaras, mais uma vez com a minha queridíssima amiga e companheira Patrícia, mais uma vez com uma entrevista que a nós nos interessa muito, Muito, né, né, Patrícia? Alberto? Eu também estou muito animada para ouvir o nosso convidado falar. Legal. Hoje nós estamos aqui com o senhor Jonas Alves, presidente Jonas Alves, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá e presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, seu Jonas. Muito obrigado pela oportunidade da gente trocar uma conversa aqui, algum conhecimento juntos. Não, sem dúvida, sem querer te cortar, mas sem dúvida vai ser muito conhecimento, porque eu e a Patrícia, embora nós sejamos advogados, acho que nós conversamos mais sobre negócios e empresas, né, do que de direito. E, então nós temos bastante curiosidade, bastante informação para que o senhor possa explicar para nós aí o cenário econômico, comercial, a vida do empresário, do comerciário, como é que é esse desafio que é ser comerciário, empresariado. Acho que no mundo como um todo, porque não é fácil, né? É ir para a rua, abrir loja. Mas esse é o ponto principal da nossa conversa, mas eu quero começar lá atrás, Alberto. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é assim, aqui os cuiabanos, eu vou te chamar de Jonas, Fique à vontade. Me desculpa a intimidade, mas vai ficar mais tranquila a nossa conversa de chamando pelo primeiro nome. Aqui em Cuiabá a gente tem uma mania de, os cuiabanos antigos falam assim, "Che povo de quem?" O senhor é daqui, de Cuiabá? É verdade. Eu e minha família, nós somos naturais do Paraná, né? Nós viemos de Curitiba, eu nasci em Guarapuava, na verdade, mas me criei em Curitiba, então com 6 anos de idade eu já estava em Curitiba. E em 1985 nós viemos para Cuiabá. A Tereza, minha esposa, ela nunca pôs o pé em Cuiabá, a não ser quando veio com os filhos no colo e a mudança junto. Minha família é de Guarapuava. Então, de Guarapuava? Olha que lindo. Então, assim, eu nasci em Cantagalo, para ser, era distrito de Guarapuava na época. Então, assim, a Tereza, a gente foi falando, eu comparava Cuiabá, dizia, olha, é quente. E ali em Curitiba, a gente descendo a serra pela Graciosa, você tem ali as primeiras cidades, ali é Morretes. Então é paralelepípedo, quente, né? Ali no litoral já, né? Famosa pelo barreado. Pelo barreado, bem quente ali, né? Então eu falava para ela, olha, Cuiabá é assim, é igual, é uma cidade pequena e tal, na época, tô falando de 1985. Mas aí, porque a minha estratégia era o seguinte, ela chegava a encontrar o Cuiabá, uma cidade mais encorpada e tal, e aí as coisas se acomodavam, né? Então, foi assim, nós chegamos em 1985, a Tereza chegou aqui, gosta do calor, não gosta do frio, por isso a gente também se adaptou muito bem a Cuiabá. Fomos extremamente bem acolhidos pelos cuiabanos, adoro os cuiabanos, tenho muitas amizades e o pessoal nos acolheu com muito carinho, com muito amor aqui. Então, assim, a Tereza chorou 1 mês de saudade dos familiares, mas passou isso e a gente se adaptou, se aclimatou e criamos nossos filhos, nossos netos estão aí se criando aqui em Cuiabá. Que legal. Mas aí, quando vocês chegaram aqui, veio para cá para fazer o quê? Explorar o Mato Grosso, Cuiabá? Como que era a ideia de vocês quando vieram do Paraná para cá? Então tá bom, vamos falar de negócio, né? Nós viemos com a distribuição de alimentos, a gente trouxe a distribuição da Chapecó, distribuía produtos frigorificados, frango, presunto cozido, linguiça, todos esses componentes de suíno, né? Derivados de suíno. E a gente veio para Mato Grosso distribuindo isso para o estado inteiro. O que vocês viram no Mato Grosso para vir para cá naquela época? Oportunidade mesmo, a gente enxergava e também espaço na distribuição da Chapecó, porque a gente, eles eram clientes meus de caminhão, eu vendia caminhão Mercedes-Benz em Curitiba, então eles eram um cliente nosso de caminhão, e eu fui numa reunião em Chapecó, e conversando com uma pessoa que me atendia lá, chamava Sérgio Migliorini, e eu falei, Sérgio, aonde que tem espaço aí para a gente distribuir produtos Chapecó no país e tal? Daí ele falou, tem Rondônia, tem Mato Grosso do Sul já tinha já distribuidor, e aí a gente fez, até a nossa proposta era ir para Rondônia. E numa viagem de Curitiba para São Paulo, porque a gente já tinha feito pesquisa aqui, né, em Rondônia e Mato Grosso, eu peguei e propus para os meus sócios, falei, o que nós vamos fazer em Rondônia se nós temos Mato Grosso livre? Vamos chegar em São Paulo com o diretor comercial e vamos reivindicar
para a gente ficar em Mato Grosso, porque é um estado maior, mais populoso, com mais possibilidades do que Rondônia na época, a gente já enxergava isso. E mais perto, né? E mais perto também, né? Também tudo isso, né? Então, foi por isso que a gente veio para Mato Grosso. E aí se desenvolveu os negócios, né? Mas e aí? Ficou nessa empreita com a Chapecó por muito tempo? Quanto tempo foi? Então, nós ficamos com a Chapecó na distribuição dos produtos, nós éramos em 3, 1/3 de cada um. Então, a gente tocou a distribuição, foi muito bem. Em 86 nós passamos pela questão dos tarifaços lá, das dificuldades de preços congelados, né? A gente sofreu muito com aquilo porque existia inflação e estavam segurando os preços, você já comprava na indústria mais caro do que era o preço tabelado. Então foi assim, nós tivemos cargas confiscadas pela Sudam lá e pela Suframa em Rondônia, caminhão inteiro, 30 toneladas de frango, você tem que entregar e daí entregar no preço de tabela, né? Então você já pagou muito mais caro, já tinha transportado de Chapecó até Vilhena, chega lá, prenderam 2 carretas nossas de frango. Então foi uma loucura. Então a gente passou por tudo isso, mas foi um período também de oportunidades onde a gente conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu conviver com a inflação. O brasileiro conseguiu viver muito bem com a inflação, quem estava nos negócios, os reajustes acabou gerando também margens maiores, né? E aí então a gente cresceu, se desenvolveu, nós montamos outras empresas, nós compramos uma propriedade rural, aí na Currupira, na estrada mesmo, que vai para a Barra do Bugres, ali tem um chapéu de palha no meio ali, divisa com aquela fazenda do chapéu de palha ali, a gente tinha 2.000 hectares ali dos dois lados, e formamos uma empresa de táxi aéreo, tínhamos aviões, 2 aviões que prestava serviço para a gente mesmo e para caminhões andando no estado inteiro, né, distribuindo toda semana, saía um caminhão de Cuiabá para todos os cantos de Mato Grosso. Aí chegou um ponto, nós fizemos um projeto Sudam, projeto enorme, projeto hoje um projeto de 20 milhões de dólares, era um frigorífico em Rondonópolis, chama-se Superfrigo. Na saída, quem vai de Rondonópolis, depois do Trevão, que você vai em direção à Pedra Preta, fica ali, passando o distrito industrial do lado esquerdo ali. Então ali está ali construído o Superfrigo. E era um projeto Sudam na época e tal. E aí então a gente foi meio que se desentendendo entre os sócios, os interesses e o rumo que queria se dar para as coisas, então a gente mudou isso. E aí saiu primeiro um sócio, que era muito amigo meu, Alfredo Vensky, que era o cara que tinha muito patrimônio e que dava garantia para o nosso negócio. Então, ele era meu cliente de caminhão em Curitiba e eu convidei ele para vir para Mato Grosso junto e topou vir. E ficou daí, então, eu e um outro sócio chamado Aguinaldo, que nós dividimos, então, a sociedade em 50% e 50%. E dentro disso estava esse escopo que eu falei da táxi aérea, Superfrigo e a Fribon, que era a distribuidora de alimentos, né? E aí, então, também, o Aguinaldo, a gente também teve dificuldade, principalmente era com ele a dificuldade, não era com o Alfredo, era com ele. E aí, então, a gente acabou dividindo a sociedade e ele ficou com o Projeto Sudam, né? Eu fiquei com a distribuidora de alimento, com o nome ficou para ele, porque a Fribon era proprietária, porque é uma SA, a Superfrigo, então ficou para ele. E eu fiquei com 1/3 da fazenda e com um contrato de uma concessionária Massey Ferguson para o Vale do Araguaia, que a gente instalaria em Água Boa. Tá? Só que o Vale do Araguaia naquela época era uma época muito difícil, tinha um problema sério de inadimplência, tinha uma cooperativa chamada Coopercana lá, que teve um problema e quebrou e causou um dano danado para o Vale do Araguaia. Essa é uma das razões que o Vale do Araguaia demorou para se desenvolver, para você ter uma ideia. Então, eu queria até entender um pouco, que o senhor deve saber da história melhor do que eu. Houveram vários projetos para o desenvolvimento do Araguaia, principalmente da década de 60. Você vê um movimento muito grande de empresários do Sul, do Sudeste, chegando no Araguaia nessa época, na década de 60. E parece que nessa época de final dos anos 80, início dos anos, houve um declínio. É por conta disso? Porque o Araguaia ele era para ter despontado desde 60, mas parece que houve essa retração e agora que estão retomando novamente o desenvolvimento, né?
Então, o Araguaia, ele demorou para se desenvolver. Ele foi colonizado com pessoas do Rio Grande do Sul, principalmente, né? Vamos falar do pessoal que veio formalmente. E esse pessoal saiu de propriedades pequenas lá de 30 hectares, 5 hectares, 10 hectares, e veio e fizeram lotes de 400 hectares, 500 hectares, 250 hectares. E todos nós sabemos que Mato Grosso funciona em escala, em quantidade. Então, essas áreas para Mato Grosso, para plantio de soja, milho, essas coisas, é difícil, ele é pequeno, né? Então, as coisas funcionam em Mato Grosso em escala, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 200.000. Então, é coisa que vai dar o escalonamento necessário para que essa propriedade se prospere e se desenvolva. Para uma família sustentar o filho na faculdade, na capital, por exemplo, e plantando 400 hectares de soja ou de milho, ou fazendo agora nós estamos numa outra época também, está se fazendo 2, 3 safras em cima de uma mesma propriedade, então isso é diferente nesse momento. Mas era difícil na época. Então, eu que mexia com máquina agrícola, por exemplo, coletadeira, tratores, implementos agrícolas, né, tudo que você imaginar nessa área. O que acontecia? Da Massey Ferguson. Não sobrava dinheiro para o cara comprar uma plantadeira, por exemplo, à vista. Normalmente ele precisava de financiamento para 5 anos, 10 anos, que é o comum de se fazer nesse tipo de equipamento. E aí o Banco do Brasil, por exemplo, você chegava no Banco do Brasil, era o único órgão que financiava através de Finan, aliás, do BNDES lá, né, do Finame, e o Banco do Brasil chegava nas agências e falava, nós não temos nem previsão. Naquela época você fazia orçamento para se investir em financiamento para os produtores rurais naquela região. As agências não tinham previsão nenhuma. Como é que você vende um trator, hoje uma coletadeira de 1,5 milhão, sei lá, né? Não estou desatualizado de preço, mas como é que você vende uma coletadeira à vista para alguém hoje? Não vende, a agricultura não funciona assim, né? Então não se vendia. Então nós tivemos grande dificuldade de penetrar no mercado por conta disso na época. Então me consumiu muito patrimônio nos 12 anos que eu fiquei em Água Boa com a nossa concessionária, que pegava daqui de Primavera, passou Sangrador em diante e até Vila Rica. Agora eu conheço o Xingu inteiro, andei aquilo ali muito. Então tem uma vivência ali. Hoje é uma região que ela está despontando, ela ficou muito tempo na pecuária, né? E hoje ela está despontando mais ainda na agricultura, né? A gente, acho que também é decorrente não só dessa possibilidade de agregar valor em outras safras também, mas também mudou a perspectiva de financiamento, né? Como o senhor também está colocando. Antes tinha mais dificuldade de financiar, hoje é mais fácil de financiar, né? Eu acho que chegou a hora do Araguaia. Na verdade é o seguinte, desenvolveu o norte do estado, ele estava, de certa forma, saturado. No nosso início lá, por exemplo, o agricultor, ele gostava de terra extremamente plana, né? Para plantar. Se tivesse qualquer dobradinha, que a gente lá no Paraná sabe que lá em Guarapuava, principalmente, tem bem dobrado, mas o pessoal planta, então são coletadeiras menores e tal, estrutura diferente do que se usa aqui. O que acontecia? Se plantava pasto nessas áreas. A terra tinha um pouquinho de areia, a composição dela também não servia para agricultura, era só para pasto. Aí daqui a pouco as coisas começaram a afinar e se descobriu que com o plantio direto começou a montar matéria orgânica no solo, aquela terra que era arenosa começou a produzir, as sementes ficaram mais resistentes às secas e assim por diante, foi desenvolvendo. E aí, então, todas essas terras voltaram a se despontar como possibilidade de produção em cima. Jonas, eu quero fazer um parênteses, porque no Brasil muita coisa não funciona. Mas você tem um órgão que funciona e eu quero agradecer nessa oportunidade, chama-se Embrapa. A Embrapa, os estudos, as pesquisas da Embrapa é que deram esse fomento de tudo hoje que é a nossa tecnologia. Então, assim, muito obrigado a todos os prestadores, colaboradores da Embrapa, porque as pesquisas da Embrapa é que possibilitaram, nesse momento, a gente ter hoje essas 2, 3 safras, não é isso? Foi isso mesmo, então avançou. Foi feita a Fundação Mato Grosso, também foi criada, também contribuiu bastante nessa questão de semente, principalmente, e desenvolvimento, mas a Embrapa tem um papel fundamental. Ela, acho que até ela demorou para vir para Mato Grosso no sentido de instalação. Hoje ela está em Sinop, muito bem instalada, com técnicos de alta qualidade e produzindo o que produz Mato Grosso em função dessas pesquisas e desse desenvolvimento que eles trouxeram. Então, eu falo do Araguaia porque isso eu sinto hoje.
houve esse fluxo migratório de desenvolvimento nessa década de 60, 70. Pelo que você está, só para eu entender essa linha cronológica, houve uma espécie de declínio, então, em final dos anos 80, 90, e você acha que agora a gente está voltando, retomando e potencializando a força dessa região do Araguaia. O que, na sua visão, Jonas, precisa para o Araguaia hoje, por exemplo, potencializar o que ela tem hoje de melhor? Agora, a necessidade, principalmente, é a infraestrutura, tá? Então, por exemplo, a BR-158, que já está se pensando em duplicação, porque já não está suportando já a carga. A ferrovia também. A ferrovia tem que chegar, a FICO tem que chegar em Água Boa, nós estamos esperando, né? O pessoal está querendo juntar a FICO com a FIOL, lá da Bahia, para vir buscar a soja em Mato Grosso, para viabilizar a ferrovia lá. Estão querendo fazer a licitação, a privatização desses trechos junto. E nós estamos defendendo que não, que a FICO saiu de Mara Rosa, já está chegando em Água Boa, no sentido, está andando nessa direção, vai terminar, está programado para, eu acho que, inaugurar o terminal de Água Boa em 26, agora no final de 26. Então, nós não queremos que a hora que vier a FIOL para cá, tudo bem, integra e não tem problema nenhum. Mas vamos terminar o que está começado. Exato. E que vai chegar aqui e que vai interessar para Mato Grosso, porque já vai integrar Mato Grosso. Eu não conheço a situação de outros estados, mas a sensação que eu tenho que no Mato Grosso, ele sofre sempre disso, né? Obras inacabadas, nunca termina, não se conclui, né? Uma ferrovia que não termina, estradas que não terminam. Eu acho que é porque também o investimento é muito alto, a pressão política também muda governo, muda plano e prioridade de governo, mas a gente tem visto assim acho que um fortalecimento antes do governo de Mato Grosso, por exemplo, dependia mais do governo federal. Eu acho que essa pujança do agro, essa movimentação econômica do Estado, e a gente vê essas obras acontecendo, fortalecer. E também eu vejo que, juridicamente, melhorou a segurança jurídica para quem traz investimentos de fora. Investimento na rodovia, na ferrovia, na própria concessão de rodovia. Antes ficava mais concentrado em São Paulo, porque tinha um adensamento populacional maior, uma industrialização maior, então acabava chamando os investimentos, priorizando o investimento para essa região. Hoje eu entendo que essa importância que o agro mostrou para o mundo, e o Jonas pode falar, inclusive, por conta da experiência com carne, né, com frango, essas coisas, dessa movimentação, isso fortaleceu essa observação quanto à regularização ambiental das propriedades, a produção sustentável. Acho que isso valorizou num contexto econômico e que os empresários souberam agregar valor, souberam investir, isso deu mais segurança para investimento. Eu lembro, minha família é de Alto Araguaia, por exemplo, eu lembro quando chegou a ferrovia, e hoje ela está em Rondonópolis já. E assim, foi a mudança para a cidade. Ela não tinha outra receita, não tinha indústria, estava na divisa, era um pé em Goiás, um pé em Mato Grosso. Eles usam até o horário de Goiás ali, né? O pessoal do Araguaia. E eu falo que é uma crise de identidade. Mas quando chegou a ferrovia, o investimento que teve na cidade, não só de loteria, mas comercial, embora não tenha um movimento de pessoas, mas tem de trabalhador também. Isso, economicamente, mudou aquela cidade. Eu fico pensando por Água Boa. Eu tenho um tio que morou muitos anos em Canarana. E eu já fui para Água Boa algumas vezes, né, a trabalho. E a gente vê a cidade, eu lembro, Patrícia, eu chegando lá, a expectativa, a cidade não falava outra coisa que não fosse a ferrovia. Você conheceu o cliente? Você está falando aonde? Em Água Boa. Água Boa. Mas não chegou. Mas e está falando isso há 30 anos. É isso que eu quero dizer, eu acho que a esperança já movimenta, mas hoje... Uma geração inteira não vai ver isso, A probabilidade de chegar hoje é maior, tanto que ela está construindo. E a gente vê que, como eu estou dizendo, chegou a Alto Araguaia e agora chegou em Rondonópolis. Então, eu acho que, economicamente, o Brasil também ele melhorou, abriu mercado para a China, para exportação. É lento porque a burocracia, o Estado, ele tem a mão pesada, ele vai devagar. Você concorda com isso, Jonas? Eu vejo uma preocupação muito grande, assim,
ele tem a questão dos intervalos de governo que incomoda muito mesmo no sentido de dar uma sequência nos trabalhos, né? Ou seja, plano de Estado e não de governo. Então, essas coisas nós precisamos crescer no Brasil de alguma maneira. Mas, assim, nós temos as associações comerciais dentro desse contexto, e aí hoje, com essa possibilidade da gente usar isso institucionalmente justamente para pressionar para que as coisas aconteçam, para que saiam. Tá? Então, hoje, quando você marca uma reunião, por exemplo, com um senador da República, que é presidente da Frente Parlamentar de Logística, como o Hélio Fagundes, por exemplo, a gente discute esse assunto e bota essas pautas ao interesse do empresário, principalmente no meio ambiente, né? E com representatividade, né? Sim. De uma coletividade. Sim, né? Não é uma coisa pessoal, é uma coisa coletiva. Você estava falando agora de Alto Araguaia. Por exemplo, em Alto Araguaia, você veja como são as coisas. Surgiu um movimento sobre a duplicação da BR-364, que vai de Alto Araguaia, aliás, de Rondonópolis a Jataí. Porque ali não é duplicado. Esse é o único trecho que não é duplicado da 364. E aí, a doutora Rosana, lá da Casa de Agropecuária que tem lá, era presidente da Associação Comercial, disse, Jonas, tem um problema aqui, o pessoal está falando em fazer a privatização em pista simples e tal, algumas pistas, terceiras pistas. Ela falou para mim, olha, precisava que duplicasse isso. Falei, tá bom, vamos conversar, vamos... Aí comecei a reunir as associações de lá da região, a gente debateu o assunto, falei com o senador, e a gente colocou na mesa, fomos falar com o ministro dos transportes do país, falamos com o presidente da República, com o ex-presidente da República, entregamos o documento na mão do presidente e usei o púlpito do presidente da República para falar lá em Brasília, na frente de um monte de políticos que estavam lá e que a gente estava naquele processo lá dele de reeleição ou coisa desse tipo. Então, olha onde é que foi chegar uma pessoa simples como eu aqui de Mato Grosso, presidente de uma federação, mas esse espaço institucional te permite você chegar nesses pontos e discutir. E nós conseguimos fazer com que a privatização, inclusive até foi cancelada, estão chamando o segundo na sequência lá do leilão, para assumir, mas nós conseguimos muitas melhorias, inclusive andamos na estrada, fomos com o senador para lá, olhamos e vimos, conseguimos muitas melhorias de terceiras pistas, onde não estava previsto passagens de pedestres, por exemplo. Chegou em um distrito chamado Garça Branca, ali de Pedra Preta. Sim. Eu vi crianças passando de bicicleta na BR, caminhão de 30 metros andando ali, se imagine, passando por cima. Eu fiquei espantado. Então vai sair passagem por cima da pista com essas passarelas, vão construir pistas laterais para atender a população, ou seja, o movimento da cidade, andar na pista lateral, não andar na BR. Então isso também evita acidentes, evita um monte de coisa. Então, e não permitir que caminhão desçam para essas pistas laterais também, isso é um outro fator que também foi definido aí nas passagens no município. Então, isso nos trouxe, esse é o movimento de associação comercial da federação que a gente consegue usar para o desenvolvimento, porque nós queremos, é só isso, um meio ambiente que esteja um ambiente propício economicamente e sustentável para os negócios, porque investir é difícil. Tá, mas então você está querendo dizer o seguinte, a associação funciona? Funciona. Eu tô perguntando. Funciona. E a gente consegue muitas coisas aí. E qual as frustrações que vocês passam? O que poderia ser melhor? Por exemplo, o que vocês reúnem, debatem, falam assim, isso aqui vai ser melhor para um determinado coletivo e vocês acabam não conseguindo. O que falta? Eu acho que o senhor falou, só para complementar, e não sei se é isso que vai responder, né? Mas eu acho que, pelo menos a minha crítica, é justamente uma falta de planejamento de Estado e não planejamento de governo. Porque mas dizem que tem esse planejamento de Estado para 30 anos. Você não vê, porque muda gestão, muda prioridade, muda orçamento. Então, Alberto, como que a gente obriga o outro governo a seguir um plano que não é dele, que é da população? Eu acho que a população tem que se fortalecer, as associações têm que estar fortalecidas, representadas, militando. Mas tem força para cobrar isso? Tem força para cobrar isso. Tem força sim. Tem força sim. Assim, nós temos um dispositivo que a gente nunca usa e que não pode usar, mas a gente se reúne com os presidentes de associações, nós fazemos fóruns regionais
no estado, e depois a gente faz um congresso estadual aqui em outubro, normalmente, todo ano. Então, nesses fóruns regionais, a gente estimula os nossos presidentes e as nossas presidentes, tem bastante mulheres presidindo a associação comercial, a subir. Eu falo que tem que olhar de cima a coisa. A gente tem que ampliar o horizonte da visão para você poder entender o que aquilo vai beneficiar ou não vai beneficiar para aquele município. É bom o que nós queremos para o nosso município. O que é bom para nós, qual que é a integração que nós queremos, qual que é a infraestrutura que nós precisamos nesse município para a gente desenvolver e ficar mais favorável ao desenvolvimento empresarial no município. Então, quando a gente busca isso, aí a gente define. Olha, nós queremos a duplicação da BR-158, nós estávamos falando do Araguaia. Então, por que a duplicação da 158? Em Querência, se construiu uma indústria de etanol derivado de milho. Essa indústria vai colocar 1.000 caminhões por dia dentro de Querência. Quem conhece Querência sabe que aquilo lá não tem estrutura, a cidade não tem estrutura hoje para suportar isso. Já não suportou, de certa forma, até o pessoal que estava lá construindo, ou seja, os trabalhadores construindo essa indústria. É uma monstra da indústria. E esses 1.000 caminhões vão rodar na 158. Vão transportar combustível, vão transportar milho. Então, como é que eu vou me prever, como é que eu vou me preparar, esse município vai se preparar para aguentar esse fluxo e atender essas pessoas, ter infraestrutura. Crescer organicamente com isso. Nós temos que fazer isso, porque é necessário. Então, as associações comerciais trabalham nisso. Eu tive a oportunidade, você estava falando de longo prazo, de pensar para 2030 e tal, eu tive a oportunidade, e aí é uma esperança, né? Mas é assim, pequenininho mesmo. Me convidaram lá por conta da relação com a Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura do país. Me convidaram, me incluíram numa conversa com o pessoal do Ministério do Transportes, um grupo reduzido, que está pensando 25 anos para frente. Tá, deixa eu te interromper. A gente está falando de comércio. Quando você fala em comércio, eu estou vendo um monte de pessoas numa relação ali, padaria, mercado, loja. Aí agora o senhor mencionou logística. É o comércio que manda na logística ou é a logística que manda no comércio? Como que é essa relação? Acho que é os dois, né? Um precisa do outro, não, né? Sabe por quê, Alberto? Porque assim, esse planejamento parte da onde? Entendeu? Por exemplo, o que eu entendo que ele acabou de dizer é que, como ele está mais próximo, porque nada mais próximo do que a população do que o comércio, concorda? Sim. Ninguém é mais próximo de saber o anseio da população, o que elas desejam, que se estão felizes ou infelizes, do que o comércio. É ali que ele vai buscar as coisas que ele necessita. É dali que o comércio tem essa visão e essa visão coordena para as outras ações, porque isso que ele falou é uma coisa que é muito fácil de se notar no estado de Mato Grosso. Todo mundo é louco por investimentos, por atrair indústrias, por atrair comércio, mas uma coisa totalmente desordenada que no final das contas acaba muito... Isso que ele falou de Querência já aconteceu em outras cidades que a gente já sabe. Usinas maravilhosas, enormes, que começaram e morreram porque não tinha às vezes nem matéria-prima. Mas eu acho que é parte pela solução que ele está falando que trouxeram. Erro? Se a cidade, se não se faz um planejamento para a cidade absorver aquela mudança, ela vira uma bolha. Ela cresce e uma hora ela estoura, no sentido, ela não comporta, cresce desordenada, vira uma bagunça e acaba tendo uma evasão, tanto da indústria como de trabalhador, das pessoas. Então, eu acho, e aí voltando, a logística, ela é um fator que eu entendo importante, porque ela barateia, ela dá segurança na entrega do produto, que o comerciante, o empresário, a matéria-prima para trabalhar, para vender, ela é parte do negócio. Então, é o comércio que demanda logística? Existe, nos Estados Unidos, quando foram conquistar os Estados Unidos, eles faziam estrada de ferro, iam com as estradas de ferro na frente, e daí se desenvolvia aquela região e tal. Você pega a região de Chicago e tal, você vai ver histórias lá na origem. Isso. O Brasil não foi feito assim. O Brasil foi feito em picadas. Então, as pessoas chegaram aqui e abriram picadas para tirar a produção no ombro, praticamente, sem ter estrada, sem ter nada. Então, o anseio de infraestrutura no Estado, e o nosso Estado é um exemplo de investimento em infraestrutura. Então, o nosso país não consegue investir 2% do PIB em infraestrutura.
Nosso estado está investindo 20% do PIB aqui em Mato Grosso, com capital próprio. Por quê? Porque a arrecadação aumentou, a maneira Jonas, que de fizeram. 0 a 10. 0 a 10. A infraestrutura do estado de Mato Grosso, na sua opinião, é de quanto? Então, ela é muito carente ainda. É muito carente ainda. Nós não temos, eu não posso dizer uma nota, sei lá, 5, 6. Eu acho que ainda vai ter que andar muito ainda, por isso que a gente está reivindicando. A gente corre atrás disso porque é necessário para o desenvolvimento. Se eu não enxergar essa estrada que vai atender aquela demanda que está lá com a indústria, eu vou ter dificuldade, vai morrer pessoas nas estradas, os gargalos vão aparecer muito mais fortes do que estão aparecendo hoje. Então a gente precisa lutar por isso, e o governo do estado, de alguma maneira, está fazendo isso e está trazendo o máximo que dá. Mas não é, isso é coisa de longo prazo, é coisa de estado. O comércio sempre começa antes. Chega em qualquer lugar, tem uma vendazinha lá e já começam as pessoas a chegar. Ele chega junto com as pessoas. Né? Chega junto, porque vai ter que atender a necessidade dessas pessoas. E já gera uma receita, um movimento econômico. Já começa a circular o recurso ali, né? O cidadão produz, vem e compra os insumos, deixa os insumos ali, o cidadão do comércio vai e compra mais insumos para trazer, para atender. Então a economia gira, né? E eu acho, Patrícia, que assim, fazer uma avaliação em relação aqui, né? Tipo, a Suíça, maravilhoso, né? Mas é pequeno. São Paulo é pequeno. É que como o Mato Grosso é muito grande, o custo de se fazer a logística para esses locais, ele é maior, porque ele é distante e economicamente não é um estado, ele é um estado que movimenta economicamente, mas ele produz a matéria-prima. A valoração econômica da industrialização, ela está geralmente em outro lugar, ou está indo esse excedente para o exterior, ou ele está ficando no Sudeste, que está mais industrializado, ali o beneficiamento e que gera uma cadeia econômica muito maior. Então, acho que a dificuldade de Mato Grosso, ela está dentro desse tamanho, mas se não tiver o sonho, o senhor falou esperança pequena, eu acho que o pequeno ainda é grande. Porque se não tiver um mínimo de esperança de pensar ele lá em cima e falar assim, vamos mobilizar, vamos atrás da associação, vamos atrás da federação, como a gente vê historicamente, a ProSoja, essas... Alberto, mas eu vou insistir, tem alguma coisa de errado, não está certo. Você sabe por quê? É uma sensação real, você anda no estado de Mato Grosso, parece que está tudo inacabado, não se termina nada. Eu não estou criticando o governo, não estou criticando ninguém, porque isso é história. Eu sou da terra, nasci, tenho 48 anos, e tem 48 anos que eu passo pelas mesmas estradas e tem coisas inacabadas até hoje. Então, o que nós estamos errando? Nós estamos errando em algum lugar. É estratégico? Vou dar um exemplo para você. Eu ando até Aripuanã há 20 anos, eu faço essa estrada. Devagarzinho está chegando asfalto, antes era até Brasnorte, foi chegando até Juína. Só que, por exemplo, para chegar em Aripuanã hoje, tem um trecho de 150 quilômetros com, na minha conta, 9 pontos que não termina. Não termina. E é um acidente atrás do outro. Por que não faz uma ponte e termina, começa outra ponte e termina, começa outra ponte e termina? Não, mas tem 9 e não termina. A gente tem que ir nas associações mandar cobrar os deputados. Sério? É verdade, mas eu entendo, eu conheço a região. Eu estou mentindo, Jonas? Não, é verdade, é verdade. Eu não estou fazendo crítica, eu só queria que a gente começasse a terminasse o negócio, entendeu? Aqui em Cuiabá. E foi feito um trecho lá que já está destruído, inclusive, já com um monte de buraco lá, porque me falaram. Até o vice-governador andou andando lá agora, esses dias, para ver essa questão lá. Morte em cima de morte por conta disso que é inacabado. Até o delegado de Aripuanã sofreu acidente esses dias por conta disso. Então, assim, é grave isso mesmo. E ele passa, inclusive, até por questões até de rodovias federais e que nós estamos aqui no estado tá estatizando, ou seja, está estadualizando, parece que o termo melhor é esse, estadualizando essas rodovias para poder fazer esse investimento, que é o caso da 163 que ele está fazendo aqui. E daqui para Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, tá em obras, é um horror ali, tá difícil. E daí a gente tem essa sensação, mas estão fazendo, tem um mundo de máquinas andando ali. Mas fazendo essa obra ali, estão fazendo há 20 anos, eles não terminam. Mas tinha um problema sério, porque a privatização dessa obra foi para Odebrecht naquela época. E aí, o que aconteceu? Veio a Lava Jato, o BNDES pegou e falou, olha, para Odebrecht, nenhum centavo. E tinha no contrato, aí vocês são advogados, então vão poder avaliar isso,
tinha nos contratos compromisso de quem ganhasse aquela privatização de ter aporte de capital do BNDES na época. E aí o que aconteceu? A Rota Oeste ficou sem capital, teve que bancar, e aí teve problema enorme jurídico. Aí entrou a MTPAR, que é uma empresa privada do governo do estado, que entrou comprando essa dívida e essa concessão, assumiu, está fazendo com dinheiro do estado de Mato Grosso, e provavelmente eu acredito que o governo do estado de Mato Grosso privatize isso lá na frente, até para ressarcir o que já investiu em cima. Eu penso, isso aqui é um pensamento meu, não ouvi de ninguém, mas eu imagino que aconteça isso no futuro, para tentar resolver esse imbróglio, porque imagine quantas pessoas estavam morrendo, e continuam ainda, inclusive, acidentes graves na 163 por conta disso. Eu evito de andar nesse trecho. Ali é um perigo. Enquanto não tiver duplicado, eu não ando. Eu vou até Sinop, e de Sinop eu faço os trajetos ali por perto ali, mas eu procuro evitar de sair de Cuiabá de carro e ir a Sinop, por exemplo. E, Então, João, a gente falou bastante de logística aqui, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, é uma curiosidade minha mesmo, o senhor como presidente da Associação de Comerciantes, empresário de Cuiabá, né, eu sou filho de Cuiabá, nasci em Rondonópolis, mas sou criado aqui, né? Uma leitura de como o Cuiabá está movimentando economicamente nos últimos anos, um relato do senhor, uma perspectiva até da associação, no sentido das demandas hoje que o comércio, os empresários de Cuiabá têm, e eu tenho uma opinião sobre isso, sobre os problemas de obra. Estamos 15 anos com obra no centro de Cuiabá, com VLT, BRT, e agora tem um outro nome que eu também não sei. E a gente vê empresa. Eu lembro de uma loja na Fernando Correia, os caras fizeram eles saírem de lá, fecharam a loja, eles abriram uma aqui na Caminho de Campos, e aí não veio VLT, e de repente eles voltaram para lá. Mais sorte que eles conseguiram voltar, mas imagina se não consegue voltar, porque ele perde uma carteira de cliente, um ponto, um comércio. Eu acho que o desenvolvimento ele tem que ocorrer. Mas tem pessoas ali, porque eu estou olhando na perspectiva de empresário. Nós somos profissional liberal, nós somos empresários, empreendedores, mas eu tenho uma leitura que não é fácil. E às vezes você abre a porta e você tem que estar lá para vender. E se o cliente não tem como chegar, você não vende. E se você não tem como chegar no horário, você tem mais dificuldade, o seu funcionário, além de pagar imposto e tudo mais. E às vezes você está fazendo isso, tem que pagar imposto e está com um problema de estacionamento, um problema de obra, não pode ter acesso. Não é uma crítica política, eu falo uma perspectiva da associação mesmo, no sentido... Se tem uma saída para isso, né? Do movimento, as prioridades da associação hoje, do comércio, do empresariado, de Cuiabá, até para a gente achar um nicho punjante aí, né, Patrícia? Para ver se a gente... Vamos pesquisar. Deixa eu falar, a questão é a seguinte: a Associação Comercial de Cuiabá é a primeira entidade empresarial de Mato Grosso. Ela tem 113 anos de existência. Legal. Então, a Associação Comercial faz esse trabalho há 113 anos. Foi fundado por Coronel Escolástico. Muita responsabilidade. Então, vem um pau rodado, né? E quando fala aí, e assume uma associação comercial dessa, eu falo que a hora que eu olho a galeria dos ex-presidentes lá, meu ombro verga de tanta responsabilidade que tem ali incutida. Nós tivemos agora, por exemplo, uma reunião com o secretário adjunto Isaac da Secretaria de Infraestrutura para discutir o impacto das obras que vai acontecer agora na Prainha, sobre o BRT que está trabalhando ali. E nossa preocupação é o seguinte: nós estamos chegando no final do ano, é um período chuvoso, nós temos o comércio todo preparado para o Natal, abastecido e tal, para aproveitar o seu melhor momento de venda no ano, e aí nós vamos pegar e interditar, por exemplo, a frente de uma empresa. Não, peraí, eu não estou entendendo. Ele queria interditar agora? Não, eles estão em obra. Está fazendo as obras lá. Está dentro do cronograma. Peraí, nós estamos em obra Cuiabá inteiro. Não, onde vocês estão falando? Ali na Prainha, na embaixo, Prainha, na Avenida de CPA, lá embaixo. Morro da Luz. No Morro da Luz? Ali? Isso, Vina Mato Grosso. Mato Grosso até 15 de novembro, que eles estão trabalhando agora. Então, nós estávamos muito preocupados com isso, porque essas obras chegaram ali, estão tocando, o pessoal das Águas Cuiabás também estão tocando, fazendo revisão dos boca de lobo, dos esgotos, de um modo geral, para poder também dar vazão a essa água. Nós temos enchentes ali, alaga as lojas, estacionamento que entra água para baixo, é um rolo ali. Então,
Porque nós somos do centro. Aquele Palácio do Comércio, o primeiro prédio comercial de Cuiabá, foi construído pela Associação Comercial do Cuiabá. Aquele prédio... Ah, é? É. O Palácio do Comércio? O Palácio do Comércio foi construído pela Associação? Associação Comercial. Nós continuamos lá com uns 23% mais ou menos de propriedade daquele Aquele prédio. amarelo, né? Na frente da Riachuelo. Isso. Então, assim, o maior interesse ali das pessoas. Então, a gente pegou e convocou uma reunião, veio o secretário lá na associação, reunimos empresários e debatemos os cronogramas da obra e como que aquilo vai se comportar ali no centro. E aí ele me prometeu, e assumiu o compromisso com os empresários, de não interditar a loja, de não prejudicar o acesso às lojas, mas as obras vão acontecer e nós vamos ter que suportar. Até o prefeito Abílio resolveu não fazer, parece que tinha uns 2, 3 projetos de viadutos aí, falou, olha, Cuiabá está saturado de obra. Está mesmo, nós estamos cansados disso, na verdade. As obras, elas precisam começar e terminar, como você falou, Patrícia, é importante isso, que a gente tenha uma visão, mas são coisas que são estruturantes e vai melhorar muito para Cuiabá se a gente olhar a longo prazo. Agora, nós não podemos matar os empresários que estão naquela localidade de jeito nenhum, como aconteceu com o VLT, principalmente na Avenida da FEB, na própria a Miguel Sutil, que teve empresas que faliram, simplesmente faliram assim por conta de uma obra que foi instalada e não levou em consideração aqueles empregos e renda que eram gerados ali naquele ponto. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito e a Associação Comercial entra fortemente nessa discussão, justamente tentando salvar as empresas. Ali na Miguel Sutil, ali perto do Leblon também, aquela região ali, nós fizemos várias reuniões também baseado por conta que estavam querendo interditar Miguel Sutil ali, daí você perde o acesso à empresa, como é que pode? Então não dá. Então tudo isso a gente trabalhou e está lutando por isso, para que a gente tenha acesso às empresas, que as empresas continuem trabalhando mesmo com a dificuldade e que sobrevivam todos, ou seja, a gente realize a obra e os empresários continuem gerando emprego e renda ali naquele ponto. Porque tem uma consequência negativa também. Porque, por mais até econômica, você está gastando dinheiro para fazer uma obra. É uma melhoria para a população, logística, desenvolvimento, carro, beleza. Mas se o comércio não está produzindo, não entra dinheiro para bancar aquela obra, para finalizar ela. E aí fica o cachorro correndo atrás do rabo ali, né? Você faz uma obra, impede o comércio não gira economicamente, não entra receita, não paga o empreendimento. Roberto, o que não entra na minha cabeça é o seguinte, por exemplo, aquela obra ali da Miguel Sutil, desde a época da Copa nós estamos enfrentando aquela obra, né? Porque não para aquele negócio. Não, aquilo ali é o quê? Alberto, a gente tem problema de acessibilidade naquele ali desde antes da Copa, a gente tem problema. Para chegar lá, eu tô lá no Santa Rosa, para chegar aqui no Cospó, ali é problema desde a época da Copa. Liberou. Mal liberou, já começaram ali em cima do viaduto. Um negócio que na minha cabeça, é isso que eu queria entender. Você vê a China fazendo 100 quilômetros em 3 meses. E a gente não consegue fazer um viaduto. Quantos anos nós estamos com aquele viaduto ali? Eu acho que aí tem um contexto até político em relação a isso. Eu não quero falar de política, eu quero falar assim... A forma de governo, de organização econômica. Mas no geral, Alberto, é BRT, é VLT, igual você falou. E a população... olha, eu falo, Cuiabano é muito pacífico. Cuiabano é muito pacífico, porque Cuiabano tolera demais todo esse transtorno. Nós não damos conta, Patrícia, o Brasil não tem conta e nem capacidade de investimento como o chinês, por exemplo. E mais, eles são muito mais avançados na construção civil, sabe? Eles trabalham muito com pré-moldado, que ele fabrica tudo antes de começar a obra. A hora que ele começa, a obra... Mas por que nós não copiamos? Pois é, porque nós não somos capazes financeiramente, não somos capazes em tecnologia, inclusive. Mas o que eles fazem não é mais barato? Porque eles têm uma mão de obra muito barata. Exato. Sabe? Tem um povo, tem muito mão de obra. Nós estamos hoje, por exemplo, em Mato Grosso com emprego pleno. Não existe mão de obra em Mato Grosso. Nós chegamos a propor para o governador a trazer 10 mil famílias, arrumar moradia para essas 10 mil famílias, trazer para Mato Grosso, porque nós precisávamos de 10 mil pessoas aqui trabalhando, profissionais formados e tal, que pudesse ajudar nós aqui no desenvolvimento de Mato Grosso. Sobra vaga de trabalho? É isso que você está querendo dizer? Não entendi, desculpe. Está sobrando vaga de trabalho? Tem muita vaga e pouca pessoas disponível para trabalhar. Nós temos, assim, como eu disse, emprego pleno, ou seja, não tem pessoas sobrando no mercado. Nós vamos entrar agora, por exemplo,
período de contratação temporária. Mas De Natal. hoje ninguém, o cara já quer efetivar, porque ele precisa daquelas pessoas. Aham. Então, nós temos grandes problemas de mão de obra em Mato Grosso. E aí, quando nós propusemos isso ao governador, ele chegou e falou, olha, se vamos criar problema, vai impactar a educação, a segurança, a saúde, e eu preciso cuidar do povo que está aqui em Mato Grosso. Ou seja, a minha estrutura de governo, ele está preparado para tocar esses 3 milhões e 600 mil habitantes que nós temos aí. Se a gente colocar mais 10 mil aqui, vai desequilibrar toda essa conta aí. Esses programas assistenciais governamentais, eles têm alguma relação com isso ou não? É porque o Mato Grosso realmente está acima da média de produção? Tem diretamente, Patrícia. Não tem. Nós somos. Isso atrapalha muito. Nós temos muitas pessoas trabalhando na informalidade por conta do Bolsa Família, por conta de todo esse assistencialismo que existe no país. E as pessoas que nós precisávamos estar no mercado. Eu falo que a gente, como ser humano, qualquer um ser humano, ele chega na idade do trabalho, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Tá? Então, na minha época, era diferente. E o país, o PIB do país depende da sua contribuição. Não tem como essas pessoas estarem afastadas, não estar produzindo nada. Ela precisa produzir alguma coisa. Ela precisa vir para o mercado, ela precisa vir para o trabalho. A nação brasileira precisa que cada um de nós contribua e esteja produzindo alguma coisa. Não tem como você sustentar um monte de pessoas que nós não podemos aceitar também a questão da miséria, de jeito nenhum, não é isso. Não. Nós temos que assistir essas pessoas, mas as pessoas também têm que vir para o trabalho, têm que contribuir, elas têm que produzir. Porque parece que você tenta resolver por um lado, esse assistencialismo por um lado, mas por outro ele gera um problema ainda maior. Tá gerando. Isso está sendo pensado? Isso está sendo discutido? Nós vamos avançar no Brasil com relação a isso? Porque eu vejo que esse cenário é só, não é questão de governo, porque está entrando governo, saindo governo há mais de 20 anos, só está mudando de nome, mas como que a gente pode pensar num país que não vai deixar de dar o assistencialismo para quem realmente necessite, mas que não impacte nessa mão de obra que a gente tanto precisa? É o equilíbrio disso. É o equilíbrio disso que a gente tem que buscar. Ver quem realmente precisa, que a gente tem que assistir. Nós temos pessoas com deficiência, nós temos pessoas com problemas mentais, nós temos pessoas miseráveis mesmo, que não têm educação, não conseguiu, não tem um lugar no espaço, então nós temos que incluir essas pessoas. Nós estamos falando hoje no mundo extremamente inclusivo, né? Nós temos que incluir as pessoas, gêneros, e toda essa situação toda está sendo muito discutida e respeitada e está sendo valorizada nas empresas que adotam essa política de sustentabilidade, né? Então, é um momento de acolhimento, mas tem um fator político aí, sabe, Patrícia? Apesar de não falar disso, todos os governos estão lá preocupados com a sua reeleição. E aí, esse pessoal que está sob a guarda do governo, no sentido financeiro da coisa, teoricamente tem um compromisso com aquele governo, porque sempre sai nas propagandas, não sei se vocês observam, mas sempre sai lá, porque se fulano ganhar, vai acabar o Bolsa Família, ou vai acabar o Vale Gás, sabe? Então isso são terrorismos, são coisas que se colocam um contra o outro, e aquele que mantém é que vai ser eleito, que vai prometer e tal, e é justamente isso que está equilibrando. Então esse fator político, ele é quase que maior do que a necessidade das pessoas lá com relação à questão da sobrevivência. Eu acho que entra o fator de educação também, não vou falar nem cultural, porque se a gente fortalece as escolas, a escola pública, que geralmente essas pessoas têm acesso às escolas públicas que se utilizam desse mecanismo de oportunidade de receber tem condições de trabalhar, recebe um benefício, mas não trabalha. Então eu acho que é não só da impunidade, mas também da educação, de formar a pessoa para que ela tenha capacidade de frequentar a escola, cobrar o acesso à escola, a frequência, entregar uma escola de qualidade para que ela tenha outras oportunidades, uma formação ideológica, econômica, que ela possa fazer uma leitura de trabalho, de desenvolvimento econômico, de valorização do trabalho,
e não depender disso, porque eu acho que... Alberto, eu vejo sob um ponto de vista diferente. Sabe por quê? Para mim, a pessoa vai fazer conta. Ela vai fazer conta. Se a conta dela é muito melhor, ela continuar recebendo, não importa a formação dela, mas se na conta dela ela continuar recebendo o suficiente para ela viver bem sem trabalhar, ela vai continuar recebendo. Quem que vai sair de casa para trabalhar para ganhar a mesma coisa que ele ganha não fazendo nada? Não teria que ser assim. Eu não sei. Eu penso. Eu não sou política, mas eu penso que tem alguma coisa de muito errado, porque assim, uma coisa é você ajudar, é um apoio. Outra coisa é sustentar completamente. E quando você sustenta completamente, porque a matemática deles fecha. É que eu acho assim, eu acho que ninguém quer viver essa vida, porque eu não acho que é uma vida que se quer pagar as contas, né? O assistencialismo. O que eu estou dizendo é assim, eu acho que tem gente de má fé, eu conheço também, a gente convive, vê a pessoa que não quer trabalhar ou que só quer fazer um tipo de serviço, não quer assinar carteira e oferecendo trabalho. Por isso que eu reforço que é uma questão de educação, porque eu acho que embora tenha as pessoas que agem de má fé, tem muitas pessoas que é porque ela não teve outra oportunidade, ela nasceu num ambiente que infelizmente o mundo não deu nenhuma oportunidade, é o ponto de partida dela, o ponto de partida dela é miserável e aquilo lá é o que garante a subsistência. A gente está até roubando o tempo do Jonas, mas assim, o Jonas, ele fez uma colocação, tem gente que tem dificuldade, tem os problemas, que precisa daquilo para conseguir uma subsistência para poder chegar a um outro ponto na vida dela, ou ter um mínimo de filho e tal. Mas que existe oportunistas, isso existe no mundo, de pobre a rico. Existe né? A gente busca sempre incentivar o empreendedorismo, né? O Sebrae tem um trabalho forte no empreendedorismo, atendeu mais de 20 mil alunos no ano passado. O Sebrae é muito importante. Fizemos mesmo. um evento importante lá no centro, na Arena Pantanal, trouxemos as escolas todas lá, e é um trabalho que a gente tem parceria com a Secretaria de Educação, também voltada para esse conhecimento, para você valorizar o empreendedorismo, não só como investidor, como pessoa que abre uma empresa e tal, mas que ele tenha essa visão do empreendedorismo dentro de uma empresa, trabalhando na empresa, porque aí ele vai crescer, vai se desenvolver e vai fazer com que aquela empresa se desenvolva também. Então a gente busca tirar essas pessoas, e é questão cultural mesmo, é de educação, de casa, de costumes e tal, nós estamos trabalhando para mudar isso justamente para você ter, inclusive com o corpo docente também das escolas, para que eles também tenham essa visão para poder transmitir para o aluno. Quer dizer, tem que enxergar que a economia ela funciona e por isso que sustenta o Estado. Exato. A gente não pode negligenciar com a economia de um país, de um Estado, de um município, porque você prejudica o desenvolvimento e a longo prazo. Não é coisa assim, ele fica por muito tempo prejudicando a economia. Então, os empresários, as empresas, as associações comerciais, as federações das associações e as outras federações trabalham para que se entenda o empreendedorismo, se entenda que a roda da economia funciona dentro do município, o consumo local é muito importante para nós. Por exemplo, nós temos um estado que tem uma população pequena, o tamanho de produção que ele produz, estava falando, nós precisamos industrializar o estado. O que tem de importante no estado para que a gente puxe a industrialização, se nós vamos perder todos os incentivos fiscais que foram dados em Mato Grosso, até 2033 vai perder todos os incentivos fiscais. E começa o ano que vem, já em janeiro, já começa essa nova, ou seja, a reforma tributária começa a entrar em vigor. Então, o que nós produzimos no estado de Mato Grosso terá que ser capaz de ser atrativo ao ponto de eu tirar uma indústria lá de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, me instalar em Mato Grosso, porque Mato Grosso produz 70% do algodão que produz no país. Então tem que vir para esse lado de cá. E aí vai desenvolver, nós vamos trazer novas pessoas para cá e virão e aumentará o nosso... Nós temos uma necessidade imensa de aumentar a nossa população, porque nós estamos com um regime tributário que vai entrar agora, que vai favorecer os grandes centros. São Paulo tem 40% do PIB, 40% da população do país. Imagine sentar com o pessoal de São Paulo para negociar. Tá, mas como que você vê que a gente atraria, por exemplo, você falou do algodão, uma indústria têxtil, várias indústrias têxteis aqui para o estado. Como que você atrairia? Então, eu estou dizendo que a matéria-prima que está aqui
ela tem que ser mais interessante produzir aqui em Mato Grosso do que você transportar esse algodão daqui para o Paraná ou para Santa Catarina ou para o Nordeste, por exemplo. O frete desse é muito mais volumoso. Então, agrego valor, eu produzo o fio aqui, por exemplo. Então, em vez de colocar um fardo de 15, 20 quilos de algodão para transportar num caminhão, eu entrego um novelo de fio que tem um espaço muito menor e eu consigo, então, daí produzir. E vai produzir, se vier a tecelagem para cá também, ou seja, para produzir o tecido aqui, que ótimo, tudo bem. Vem para cá e nós verticalizamos a cadeia, que é o que a gente busca mesmo, porque daí você agrega valor. O que não tem sentido é você mandar soja para a China, in natura, para o cara produzir lá. Por que não produz aqui? Por isso que eu pergunto, então, mas o que a gente pode fazer para trazer então, essas nós tínhamos esses incentivos fiscais que vão acabar todos. Sim. Então, já isso que eu estou dizendo. O soja que nós produzimos aqui tem que ser tão atrativo ao ponto de que esse frete para eu levar para a China se torne tão caro que não vale a pena. É melhor ele agregar valor aqui. Ele mesmo, o chinês, vem aqui, monta a indústria dele aqui e ele produz o produto que ele está produzindo lá na China e manda o produto pronto já para a China para consumo. Sabe? Então nós vamos ter que, o Estado vai ter que andar nessa linha. Muito bom. E assim, eu vejo assim que esse é o papel, né, a leitura que eu faço das associações, das federações, você vê até o papel, por exemplo, você vê das federações de indústria, de como elas se organizaram, como criaram o SESI Escola, a formação, o SEBRAE. Eu fiz vários cursos no SEBRAE, estou sempre acompanhando o SEBRAE. Fiz o Empretec de empreendedorismo no SEBRAE. Vai ter um encontro agora, vai ter encontro de Empretecos aí, o senhor aproveita e vai ser bem legal, porque está passando por uma transformação, vai ter um outro nível, vai ser uma atualização do Empretec. Isso vai ser bom, legal. Viu, Patrícia? Vai legal, legal. Ele é uma disruptura, é como se ele te preparasse para empreender, para você enfrentar, para você, lógico, uma lógica de planejar, de preparar o negócio, saber fazer uma leitura de mercado, para você diminuir o seu risco. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que eu tive, ele te prepara para empreender, para você analisar as adversidades e enxergar a possibilidade do seu negócio. Você diminui o seu risco. Então, você aprende técnicas, que é o que a gente, com um pouco de informação, consegue ter acesso, né? Vai no Google, vai não sei onde, olha lá, faz um estudo de mercado, vê pesquisa, vê consumidor, população, tal, quantidade, pega na associação alguns dados de empresa. A gente tem essa capacidade também. Mas lá ele te ajuda a interpretar melhor essas informações, para você diminuir o seu risco em implantar negócio. Patrícia, é muito legal fazer Empretec. Eu fiz há muito tempo, mas eu vou pensar nisso. Procura aí nesse encontro, porque vai ser bem bacana, porque vai se discutir uma renovação na metodologia, inclusive. Para quem não sabe, o Empretec ele foi criado, o SEBRAE é o único órgão no Brasil que trata desse assunto. Tá? Isso é uma metodologia da ONU que criou para restabelecer os países depois do pós-guerra. Então, foi uma metodologia criada para você fomentar, para você crescer a população, crescer a economia daqueles estados, daquele país que aplicasse. No Brasil, é o SEBRAE que toca isso. Está passando por uma reformulação, então vale a pena encontrar. Porque isso, inclusive, é um negócio fechado, assim, o que trata lá dentro, ninguém trata aqui na mesa. É um período, não lembro quando foi, se foi uma semana, um mês, eu não lembro agora. É uma semana que você fica imerso. É full time. E aí é uma turma lá, divide grupos, tem negócio, você monta negócio ali. E você monta negócio... Fictício ou verdadeiro? Verdadeiro, se você quiser. Porque muita gente sai de lá e implanta o negócio na vida. Vira sócio, inclusive. Porque ali... Tem lindas histórias aí pra tem ouvir. muita coisa. Assim, de gente que tem empresários conhecidos. Não vamos fazer um merchan, porque senão a gente está vendendo anúncio. Mas tem muita gente que acaba conhecendo e que levaram isso para o mercado. Por quê? Porque eles vão te dando as ferramentas. É aquela coisa que eu acho interessante. Bem uma propaganda para o SEBRAE aqui. Obrigado. Mas vale a pena isso, porque eu acho que é inspirador. Como é que eu viro empresário? Em que momento? Ninguém nasce empresário. Até nasce quando é herdeiro, assim, tem um negócio de família. Os árabes já nasceram. Não, mas assim, e a família prepara a pessoa para poder suceder. Sim. Mas mesmo essa pessoa não nasce empresário, porque às vezes ela quer ser outra coisa, tem outra personalidade.
Mas então, ali é mais ou menos diz assim, você quer ser empresário, para você ser empresário, você precisa saber pelo menos disso, saber ver isso, segurar isso, calcular isso, gastar isso, propor isso. Ah, mas eu montei um negócio de jardinagem, cara, um negócio É isso muito mesmo, legal. É, bem verdade. Então, ele é muito, eu conheço muitas pessoas que fizeram, eu não fiz ainda, acho que eu vou acabar fazendo ainda, antes de eu terminar meu mandato no Sebrae, eu vou dar jeito de fazer isso, porque é muito legal, realmente, a gente encontra N histórias aí de sucesso. Vou falar de um cara que lá em Sorriso encontrei, o cara fez empretec quando ele vendia pastel. E se vai lá em Sorriso, hoje o cara é dono de restaurante, de hotel, de um monte de coisa. Então, é assim que é. A virada de chave. Virada de O chave. seu negócio que você está montando, você pega e fala assim, vou fazer o curso, e você leva tudo que você tem desse negócio seu, leva lá. Sai de lá pronto. Ou você sai frustrada, né? Você fala que não vai dar certo, não. Tá Bota na mesa. Mas só para finalizar, eu queria só uma luz você colocar sobre uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, Jonas. Você falou o seguinte, falou assim, nós precisamos melhorar, você falou da educação, Alberto, e ele fez o gancho e disse o seguinte, na educação, para que as pessoas, porque tem uma mentalidade de pessoas que trabalham dentro de uma empresa, de que ela trabalha para o dono, ela tá servindo ao dono, ela tá, né, o fruto do trabalho dela é para o crescimento, se dá essa impressão que é essa mentalidade. E o que eu queria entender da sua fala é que o que vocês estão tentando hoje nessa educação, nessa reformulação, é entender que a empresa é um espaço para todos crescerem e desenvolverem. Não é para ele gerar só valor e riqueza para o dono, mas como para ele também poder crescer. Porque quando isso acontece, Alberto, o crescimento, né, da empresa é muito maior. Mas eu quero fazer só um gancho antes do senhor entrar. Não. Mas é justamente isso, e o senhor me corrija se eu estou errado, que é o Sebrae. Porque ele fomenta, prepara as pessoas, porque é dos comerciantes, dos empresários organizados. Mas do jeito que você está falando, você quer ter cursos... uma matéria de Sebrae em toda a escola, então, Alberto. Ué, por que não? Né? Por que não, Jonas? Nós estamos dentro, estamos fazendo esse esforço. Porque Jonas? Onde é mais barato, porque é subsidiado pela associação, federação, e acredito que também de imposto, essas coisas, mas para que as pessoas que o que elas têm é a mão de obra para vender como trabalho, elas têm oportunidade em algum lugar de aprender como se tornar aquele empresário, com a ideia que ela tem, pode ser qualquer coisa. Ela pode estar olhando um carrinho de pipoca e às vezes montar um restaurante, montar outra coisa. Por quê? Ou ser um funcionário de um comércio que tem uma relação comercial, tem o Sebrae, que está subsidiado para que ele possa ir lá fazer um curso que é mais barato, ou seja, acessível à mão de obra dele que está vendendo, que ele faz num tempo curto ou num horário diferente, mas que ele aprende uma técnica ou técnicas que ele pode amanhã fazer o caminho dele. É isso, já. Eu vejo assim, Patrícia, principalmente a questão da empresa. O funcionário que trabalha na empresa, o colaborador, ele tem que se sentir dono da empresa. Tá? Nós tínhamos esse conceito que você estava colocando agora há pouco tempo, e ele é extremamente danoso para a empresa. Porque se nós tivermos dentro de uma empresa alguém que esteja puxando contra, eu falo que uma corda da corrente ela tem que ser puxada para o mesmo lado, todo mundo. Se a gente tiver alguém puxando contra, ele faz um peso imenso. E isso atrapalha muito o desenvolvimento da empresa. Então, hoje nós estamos falando em inclusão, estamos falando em ambiente sustentável, mas a empresa tem que ser sustentável. É ela que gera emprego e renda. Não existe, o governo não é rico. O governo não gera um tostão. Quem gera são as atividades econômicas que se desenvolvem dentro do Estado, comércio, indústria, serviço, toda a cadeia produtiva. Então, a hora que a gente prejudica uma empresa, alguém prejudica, às vezes até inadvertidamente, ele está atrapalhando muito, porque ele está consumindo talvez o esforço de outros 2, 3 funcionários que fazem aquela empresa por causa de um. Então, eu fiz uma conta lá atrás, que quando a gente perdia, por exemplo, um saco de frango de 30 quilos, que na época as embalagens eram assim, que frango era um produto que tinha uma margem pequena,
Você tem que ganhar volume para você... Mas era um produto necessário, que nem tipo cimento na construção. Por exemplo, material de construção não ganha dinheiro com cimento. Ele é um elemento que traz as pessoas para comprar outras coisas ali, então isso funciona. Então, eu lembro que, por exemplo, se a gente perdia, por qualquer razão, um saco de frango, eu tinha que vender 30 sacos de frango para recuperar aquele, por conta da margem pequenininha. Então, veja, quase 900 quilos tinha que vender para poder recuperar 30 quilos. Que prejuízo. Então, assim, o trabalho e o envolvimento e o comprometimento da equipe com a empresa, com as razões daquela empresa, ou seja, com o propósito daquela empresa, com o objetivo daquela empresa, é de fundamental importância para o sucesso daquela empresa. Se nós não tivermos isso, nós vamos estar andando para trás. E aí, daqui a pouco, você olha, aquela empresa vai à falência. Ela foi à falência, o cara, não, então, como estou em Mato Grosso, tem emprego pleno, eu pego e procuro outra empresa e vou trabalhar em outra empresa. Ele vai quebrar outra empresa também. Vai quebrar outra empresa. Se não notarem que ele está prejudicando a empresa. Então, ele vai quebrar outra empresa. Porque a hora que quebra a empresa, é um sonho de uma família inteira, de investimento, de uma vida inteira, de um negócio, e que tem que dar certo. Por isso que eu cuido muito para que a gente faça com que os empresários prosperem, cresçam e se desenvolvam, porque nós vamos gerar emprego e renda e riqueza no Estado cada vez mais. Fechamos com chave de ouro essa frase. Que é isso? Jonas, eu quero dizer para o senhor que eu gostei muito da entrevista, foi muito legal, né, Patrícia? O bate-papo, rememorar o Empretec, o senhor trazer essa novidade, eu acho que é muito interessante, Patrícia, o Empretec. E eu quero agradecer muito a sua vinda, foi muita satisfação conhecê-lo, o senhor compartilhar a sua história de empreendedorismo, de desafio, de crescimento, obviamente, para chegar na posição que o senhor está hoje, e eu não tenho dúvida que é isso que dá conteúdo e representatividade para o senhor como presidente da Associação Comercial, presidente da Federação das Associações Comerciais. E eu desejo de coração todo sucesso para os comerciários, para os empresários, para a associação, para a federação. Eu acredito muito na representatividade dessas instituições, representando setores, comércio, empresários, que muitas vezes estão no seu dia a dia abrindo a porta, fazendo a venda, lutando, às vezes sem acesso a crédito, e ter uma associação e uma federação fortalecida, bem representada, eu entendo que é o que dá perspectiva e esperança de melhoria na economia, de melhoria nas vendas, de qualidade de vida, de qualidade de trabalho para os trabalhadores, para as pessoas que participam do negócio, da empresa. Então, eu fico muito agradecido com a contribuição do senhor. O senhor é sempre bem-vindo aqui, porque eu acho que não vai faltar nunca a oportunidade de falar de empresa, empreendedorismo, economia, como nós falamos. Então, deixamos o convite, né, Patrícia? Sempre que o senhor quiser falar algo, nós estamos à disposição. Eu não quero falar mais nenhuma palavra, senão vou estragar toda a sua bela fala. Mas seja muito bem-vindo mais uma vez. Sempre o Levantando a Capivara vai estar de braços abertos para sentar e bater esse papo com o senhor aqui. Muito obrigado, foi uma satisfação e uma alegria imensa de participar com vocês e uma conversa tão descontraída e rica, na verdade, e que a gente traz um pouquinho da experiência que a gente tem aí de 40 anos de Mato Grosso e de várias vivências que passamos por tudo isso. Então, eu falo que meu ombro é largo, aí dá para a gente conversar um pouco aí a respeito do empreendedorismo, do meio empresarial dentro do nosso estado e das carências que a gente precisa ainda para que a gente acompanhe o ritmo de desenvolvimento. Mato Grosso cresce a 10% há anos, o Brasil não cresce nesse ponto. Então, para um crescimento dessa envergadura, há que se ter também investimento nessa envergadura mesmo para dar conta de acompanhar esse crescimento. Então, a gente conta com isso e agradeço imensamente pelo ambiente, pelo papo gostoso que foi aí. Muito obrigado. Legal. E só para não perder a oportunidade, o que veio aqui agora, eu deixo o convite para a associação, para a federação, para o senhor, viu, Luciano? Sempre que vocês quiserem mandar alguém aqui que seja associado de vocês, falar de setor, de negócio, falar do que está passando, da leitura, do mercado, do que achar que é interessante em relação às demandas de vocês. Aqui é um canal aberto. A cadeira está vaga, o microfone está ligado. Nós damos jeito no horário, né, Patrícia? Exatamente. Porque eu tenho certeza que sempre vai ter conteúdo. Sim. E que
para todos que estão assistindo vai ser muito importante. Muito obrigado, um abraço a todos.